Olá, está começando a Estação Cultura. No programa hoje nós destacamos a discussão das identidades do gaúcho. É assim mesmo, hein? No plural. E mais, projetos culturais que têm as crianças como foco. Nós falamos do Festival Pitocos e também de um financiamento coletivo que busca atingir também o público infantil. Esse último com muita música. E é como nós começamos o programa de hoje. Vamos de som então com Lila Borges e Liane Schiller. Por favor. Muito obrigada. Bom, a nossa primeira entrevista dessa edição aborda a compreensão sobre as identidades dos gaúchos. Esse que é o tema e é foco do livro Nós Outros Gaúchos, as identidades dos gaúchos em debate interdisciplinar, que é lançado nessa quarta-feira, às 19h na reitoria da URGS. E aqui no Estação Cultura, nós recebemos o psicanalista Jaime Betts, que é um dos organizadores dessa publicação que sai pela editora da URGS, né? Exatamente. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde. A organização é sua e você divide a organização do livro, né? O projeto todo foi organizado pelo Departamento de Difusão Cultural da URGS e pelo Instituto APOA, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Uhum. Bom, a gente sabe que essa obra ela é baseada a partir de um ciclo de debates de 2015, né, que ocorreu na URGS. Exatamente. Fala um pouquinho sobre como é que foi a origem, então, né, a ideia para fazer, então, essa obra. A questão inicial foi justamente por que é tão difícil fazer as coisas acontecerem aqui entre os gaúchos. Quais são os motivos das nossas raízes culturais que levam a essa dificuldade, uma cultura de secação, de grenalismo, chimango e maragato. E essas raízes históricas se reproduzem no nosso dia a dia hoje. Uhum. E a questão de as identidades é importante porque... exatamente, essa é a grande pergunta, né? Por que as identidades no plural? Porque a imagem predominante é a do gaúcho, piochado e todos os aspectos culturais que cercam isso.
E, na verdade, Rio Grande do Sul é resultado de uma grande quantidade de etnias e culturas diferentes que não têm o mesmo lugar como representação da nossa identidade, composta por várias identidades. Há uma tendência a um reducionismo da nossa identidade a esse modelo. Bom, a obra ela tem textos dos autores que participaram dessas discussões, né? Que são muitos autores, Exatamente. por sinal. Fala um pouquinho como é que foi a estrutura dessa obra, como é que foi a organização, como é que ela foi pensada e estruturada, porque dentro dessa interdisciplinariedade toda, né? Então, nós pensamos abordar em 5 módulos, além das outras atividades culturais que houve, 5 módulos colocando a questão de quais são as nossas dificuldades, quais são as raízes das nossas dificuldades, como é que outros nos veem e qual é a nossa relação com os nossos vizinhos. Em torno disso, organizamos mesas interdisciplinares, abordando as respostas e as questões e as discussões que em torno disso resultaram. Eu vi que tem nomes aí conhecidíssimos, né, e muito diversos, aí tem das artes, tem da economia, tem da história, né, tem o Renato Borghetti, que é músico, né, tem também a atriz, deixa eu lembrar o nome dela aqui, a Débora Finocchiaro, né, tem diversos nomes, tem o professor Vitor Neck, enfim. Fala um pouquinho sobre esses autores, como é que foi a escolha, então, dessas personalidades, são ícones, né, tanto do Rio Grande do Sul, como também dentro das áreas que eles representam, né? Então, procuramos pessoas das diferentes áreas, com conhecimento nas suas áreas a respeito das questões que queríamos debater, e que tivesse a diversidade de posicionamentos para podermos fazer justamente esse debate de forma ampla e interdisciplinar, com o conceito de que não tem uma disciplina que dê conta do todo. E um dos aspectos da nossa metodologia é pegar uma parte e fazer dela a representação do todo. E isso traz uma série de consequências prejudiciais para o nosso andamento. Eu já estou mostrando o livro aqui, se puderem mostrar. Essa aqui é a obra. Essas obras de arte são do acervo do Instituto de Artes da URGS e todos os debates foram realizados cercados por essas obras, que dialogam com os debates que foram feitos nesse contexto. Certo. Bom, dando uma olhada aqui no livro, né, eu li algumas partes, inclusive, a gente percebe que ele é bem amplo, né? Então, assim, para quem tem interesse realmente em entender, né, o porquê de certas questões acontecem aqui tem um aprofundamento muito grande na obra, né? E tem uma coisa que me chamou a atenção entre os tantos tópicos que estão presentes aqui na obra, que é a questão do bairrismo, né? Eu queria que o senhor falasse que muita gente acha maravilhoso, tem gente que detesta. Por favor, destrincha essa questão aí para o público. É positivo ou é negativo o bairrismo? O problema do nosso bairrismo, o principal problema do nosso bairrismo é uma exaltação narcísica sem medida. Acharmos que nós servimos de um modelo para toda a terra é narcisismo demais. E isso é muito prejudicial. No extremo do narcisismo, não se tolera a diferença e é impossível o diálogo com o outro. Esse é o principal problema do nosso bairrismo. Agora, tem razões históricas para isso. O Rio Grande do Sul foi colonizado muito tempo depois do resto do Brasil. Foi um território conquistado à base de guerras e muito sangue derramado. E esse Tratado de Tordesilhas, que separava o território do Rio Grande do Sul do que era o território português, é um dos traços que nos corta, nos atravessa e nos faz fazer parte do Brasil e não fazer parte do Brasil. E essa dificuldade de diálogo com o resto do país tem prejudicado a posição do Rio Grande do Sul. Em que sentido, rapidamente? Nos colocamos à parte, historicamente, uma posição de subserviência, de subsídios para o resto do país e perdendo a perspectiva de poder se colocar numa posição geopolítica, econômica, hoje em dia, que é de grande interesse, de grande potencial de desenvolvimento, mas esse bairrismo nos faz ficar fechados em nós mesmos e não enxergamos essa perspectiva possível de desenvolvimento para o Estado. Olha só, interessante, muito interessante. Isso é um dos debates que temos aí. Exatamente. Então, olha aqui o livro, é bem grosso, ó, gente.
Tem muitos tópicos ainda tão interessantes quanto esse, então vou lembrar aqui o convite para o público, Nós Outros Gaúchos, amanhã, dia 12, no Salão de Festas da URGS, que fica na Avenida Paulo Gama 110, no 2º andar. Muito obrigada pela sua participação. Um detalhe importante, o livro vai ser disponibilizado gratuitamente em forma de e-book, acessível a todos. Ah, legal, vai gratuitamente. ter digital também. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado, Lilian. Um ótimo lançamento. Bom, nosso assunto agora é música portuguesa. Gil do Carmo fez show nesse final de semana no Instituto Ling, em Porto Alegre. O espetáculo marcou o primeiro show do cantor e compositor português no Brasil. E o repórter Nilton Silva conversou com ele sobre os seus 20 anos de carreira. Vamos conferir. Qual é o nome dela? É Maria ou Beatriz? A sua avó dizia que tem um nome de imperatriz. O cantor e compositor português Gil do Carmo completa 20 anos de carreira agora em 2017, uma trajetória que começou em 1997 com o primeiro disco chamado Mil Histórias. Como é que você está revendo essas 2 décadas aí de trabalho? Me parece incrível ter passado 20 anos, o tempo passa realmente a correr. A perspectiva é excelente, muita aprendizagem. De certa forma, os primeiros 2 discos parece que ir buscando várias fórmulas da música do mundo, com muita experimentação e muita experiência, de certa forma, com várias misturas de estilos, eram discos muito dispares. Dá uma sensação que esse fio condutor, de certa forma, começou de uma forma mais consistente com o 3º disco, o Sisal. E nesse momento o que faço é realmente uma miscigenação dessa mistura toda, que gosto muito de afirmar e de dizer, que parte sempre de Lisboa como um pano de fundo para essa mistura. Tornei a ser navegador. Gil, a tradição, né, a música tradicional portuguesa está no seio da tua família, né? Claro que sim, sou neto e filho de gente importantíssima da cultura portuguesa. A minha avó era uma fadista extraordinária. Parece que fica mal porque é a minha avó, mas é verdade, era genial e brilhante. E idem, o meu pai tem uma carreira de 50 e muitos anos. O nome do teu pai? Carlos do Carmo. A menina do calção branco, olha como balança. A menina do calção branco, olha como balança. Vou te fazer um desafio para a gente revisitar a tua trajetória disco a disco, tá? Vamos a isso. Então, primeiro disco, 1997, Mil Histórias. É uma grande mistura que quis experimentar, ou seja, tem samplers e coisas do fado e da música portuguesa. Tenho uma parceria com o Ivan Lins nesse disco e, de certa forma, é uma grande mistura de vários estilos, onde um garotão com 23 anos na altura, muita experimentação e, olha, é isso, espontâneo. Estou chegando, exatamente. Sei que sou neto e filho, mas, olha, está aqui e sou assim. Ai, o teu cheiro a café torrado, onde bebo me embriago, do teu sabor a um chiado. Passamos para o Nos Teus Olhos. 1998. 1998, 99. Sai em 99. Já é um disco mais pensado, mais maturado, onde a estética é uma estética mais pop na altura. E em Portugal, na altura, foi um grande êxito esse disco. Na altura ainda se vendia muitos discos e foi disco de prata. E teve bom reconhecimento da crítica e do público na altura. É um disco mais direcionado e mais pop. Depois, em 2008... Com o Sisal, que é um disco que demorou 2 anos a ser gravado e composto. Foi um disco muito pensado, com muito arranjo para a orquestra, muitos instrumentos. Eu quis realmente que essa fusão do que eu sinto que é a música portuguesa e o futuro da música, que é essa miscigenação,
para mim é o futuro, quis parar e maturar esse disco. Portanto, acho que realmente com o Sisal há essa viragem. E o A Uma Voz, que é o meu quarto disco, naturalmente surge depois dessa viragem que, a meu ver, acontece com o Sisal. E é um disco muito espontâneo. Eu tinha como objetivo, como tenho músicos geniais, brilhantes a trabalhar comigo, tenho esse privilégio, eu queria muito que o público sentisse a verdade e a espontaneidade do que é desses músicos a trabalharem comigo. E então fechámos-nos uma semana num estúdio, todos olharam uns para os outros e o que saiu foi o que ficou. E daí está o A Uma Voz. Rainha e senhora, lá vai ela acenando, de mundo a seus pés. Bom, são 20 anos e você está preparando um novo trabalho. Como é que vai ser? O objetivo é que haja parcerias e mais coisas a acontecer até outubro, mais ou menos. E o objetivo é pegar nessa banda e gravarmos ao vivo, de certa forma, alguns êxitos do primeiro e do segundo disco, do Sisal, e misturarmos dos 4 discos com músicas novas e até ao fim do ano gravarmos um disco ao vivo, fazer um DVD. De certa forma, sinto que depois do Sisal, do A Uma Voz, há uma trilogia. Sempre senti que existiria uma trilogia, que é a abordagem da viragem do Sisal, que é um disco altamente complexo, cheio de arranjos e muito instrumento, a simplicidade com os instrumentistas no A Uma Voz e agora ousar e tentar, de certa forma, ir buscar a abordagem da tecnologia e do que eu acho que a tecnologia pode aportar às tradições e à música do mundo, partindo sempre de Lisboa, ou seja, do fado, da morna, do samba, do semba, de tudo que nós fomos, somos, influenciámos e fomos influenciados. É. Muito obrigado. Obrigado, eu. Muito gosto. Muito obrigado. Balança, a menina do calção branco, olha como balança. É isso aí, nós vamos a um breve intervalo, mas já retornamos com mais informações culturais para você. Fique com a gente. O próximo final de semana deve ser agitado no Parque dos Dique, em Lajeado, com o Festival dos Pitocos. Nós vamos saber mais desse projeto com a atriz e produtora cultural Juliana Brondani, mas também estão conosco nesse bloco que é muito especial, porque é todo voltado ao público infantil, as musicistas Lila Borges e Liane Schiller, que também já estão nos esperando ali para dar uma conversadinha e também tocar um pouco para a gente. Por enquanto, começamos com a Juliana. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Primeiro, começa contando aí para o público o que é o Festival dos Pitocos. Então, o Festival dos Pitocos é um festival cultural com atrações especialmente concebidas para crianças de 0 a 6 anos. Consequentemente, suas famílias também acabam participando, né? Porque são crianças muito pequenas. E aí a ideia é que elas possam usufruir de atividades culturais e serem expostas a essas experiências, né, culturais juntamente com a família. A ideia é que todos eles participem desse momento e eduquem a criança, formando plateia mesmo para o futuro, né, e possibilitando que essas atividades entrem na rotina das famílias. Bom, é tu e a Ágata, né? Isso. A Ágata, minha sócia, ela também participa da curadoria das atrações e do projeto como um todo, né, na organização do festival. A gente concebeu essa ideia juntas, baseadas nas nossas experiências como mães. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Ágata tem uma filha de 1 ano e 10 meses. E o festival surgiu muito a partir da nossa angústia, da nossa experiência de não ter onde levar as meninas muito pequenas para participarem de atividades, né? Normalmente os espetáculos acontecem dentro de teatros tradicionais e aí a criança pequena se assusta com a luz escura ou com os barulhos. E aí a gente pensou num festival que fosse ao ar livre, fosse num parque, onde as famílias possam entrar e sair desse espaço
sem atrapalhar o espetáculo e sem maiores constrangimentos, né? Então, os pais e as mães ficam livres para chegar ou com o carrinho, ou com a bicicleta. O bebê fica livre para poder caminhar e curtir um pedaço do espetáculo ou o espetáculo inteiro. É um ambiente que respeita a necessidade desses espectadores tão pequeninos e tão diferentes dos espectadores tradicionais. Bom, a ideia foi levar então para o lúdico, né? Isso. Tirar a criança ali da frente da TV e levar ela até a cultura, né? Ter os seus primeiros contatos com a cultura. Exatamente. Começa a falar então pra gente quais são as atrações que a gente sabe que vocês vão levar o pessoal da capital, né, para o interior. Isso, então, essa edição do interior, de Lajeado e de Taquari, onde nós estivemos semana passada, foi contemplada com um FAQ da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. E esse FAQ, a proposta dele era que produtores de Porto Alegre trabalhassem na interiorização da cultura, né? Então, nós vamos levar para o interior artistas de Porto Alegre, companhias de Porto Alegre. Todas as linguagens, quase todas as linguagens foram atendidas. A gente tem espetáculos de dança, de música, de teatro e atividades literárias na programação nessa edição do festival. E aí a gente está indo com um trabalho bem consistente, assim, de grupos tradicionais, como a Mover, Companhia de Dança, o Grupo Cuidado que Mancha, a Cristina Dias e o Projeto Combina, os meninos do Cantos do Linho e de Lã, com os poemas de Lã Camargo, oportunizando para as crianças do interior atividades que talvez ficassem restritas somente a Porto Alegre ou a região metropolitana. Também tem a dança dos bebês, né? O Toy. Como é que é isso? O Toy é um espetáculo da Mover, então, que foi um dos primeiros espetáculos que nós assistimos, né? Porque ele já tem uma certa estrada. Foi uma das primeiras iniciativas de dança, assim, de artes cênicas aqui no Rio Grande do Sul para crianças, entre algumas outras que já surgiram há algum tempo. E é um espetáculo todo feito com uma linguagem que chama muito a atenção dos bebês. Então, ele é muito lúdico, ele tem um tempo diferente do espetáculo de dança tradicional, ele tem um som diferente, né? E é super bem pensado para essa faixa etária. Tá certo. Obrigada pela tua presença, muito sucesso. Antes eu vou fazer aqui o convite para o público. Lembrando, então, o Festival dos Pitocos, dias 15 e 16 de julho, às 2 da tarde, no Parque dos Dique, em Lajeado, com bastante atrações aqui da capital. Então, o pessoal da capital também pode pintar por lá, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada. Sucesso. Bom, a musicista e educadora musical Lila Borges está produzindo de forma independente o segundo álbum de música infantil, Para Piás. É um projeto de financiamento coletivo. E para nos falar dessa iniciativa, também como participar dela, a Lila está aqui conosco. Tudo bom, Lila? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Bom, para a gente começar, antes da gente falar agora desse teu CD, eu queria que tu falasse um pouquinho do primeiro, né? Que é bem importante essa complementação. Tu pode comentar um pouquinho para gente? Claro. Então, o Para Piás, ele é fruto de uma vivência que eu tenho de musicalização infantil, né? Como educadora musical. E veio essa necessidade justamente de compor músicas e de gravar elas, né? Então, em 2014, surgiu o primeiro Para Piás, com 11 músicas inéditas. E agora, então, em 2017, eu fui contemplada no edital da Prefeitura, Geraldo Flack. Então, surgiu essa oportunidade de gravar o segundo álbum, né? Que estou em estúdio, inclusive, né, no mês de julho, agora. Legal. Bom, o projeto no site Catarse, então, ele pretende arrecadar aí R$10 mil, é isso? Isso. Esse valor vai para quais etapas? Tem como explicar direitinho para gente? Claro. O estúdio, ele já está pago, né? Justamente por causa desse edital. E esses 10 mil que a gente colocou como uma base, assim, de valores, são justamente para a equipe que trabalha junto, para os músicos que estão gravando esse CD, para a impressão do material. Eu vou te mostrar aqui o primeiro CD, que é esse aqui, que ele tem 3 lados e 3 partes, no caso, né? Todo desenhado à mão. E esse material a gente vai fazer em gráfica, né? Claro. Então, todo desenhado à mão pela Michelle Bledoff, que é uma artista plástica e design também. Então, esse material aqui, ele vai também estar dentro desse orçamento, né? No caso, toda a distribuição depois. Eu saio do estúdio
com o CD pronto. Aí depois toda essa pós-produção aí é através do financiamento coletivo. Bom, fala pra gente da tua equipe que está trabalhando contigo, a Liane, que está aqui também com a gente, Sim. né? Fala da equipe. A Liane Schiller está entrando nesse projeto, né, como arpista e cavaquinista. Olha. Também, sim. Está, né, já fomos para estúdio essa semana, vamos na semana que vem também. Os músicos é o Luiz Mauro Filho, o Maurinho, o Giovanni Berti na percussão, o Luiz Mauro Filho no teclado, né? Edu Saf no baixo, Letícia Uzum na flauta, com produção do Fausto Prado, que é um produtor musical já de uma longa estrada aqui de Porto Alegre. Tem a produção cultural do Carlos Rames, que é um amigo meu de datas e de muito tempo. E a gente já, desde o ano passado, começou a trabalhar profissionalmente também juntos, né? Legal. Bom, vamos falar das recompensas, então, Sim. que é a parte bem interessante. Acho que o público Claro. vai querer saber. São várias, né? Com certeza, são várias Vamos lá. recompensas. Nós temos desde o básico, que é uma lembrança, no caso, né, um imã de geladeira. Nós temos também os CDs, que daí é o CD1 e o CD2. Nós temos outra recompensa que também é só o CD... O 2, no caso, que se chama, que não é 2, né? É Para Piás, Música para Crianças. É o título desse disco. E daí nós temos os apoios maiores, que são de workshops, e outro que são de shows. E o mais atrativo, no caso, que eu acho mais atrativo, é a participação das crianças no CD. Olha. Então, tem uma opção de apoio ali, que a pessoa que apoia, ela coloca o nome do seu filho para concorrer, né, num sorteio que a gente faz agora, semana que vem, na segunda-feira. E aí a gente vai sortear 6 crianças para participar da gravação de 2 faixas do disco. Então, daí junto comigo lá no estúdio na quinta-feira que vem. É isso que eu ia perguntar, como é que funciona o sorteio? O sorteio vai ser na segunda que vem. A pessoa se apoia lá no site do Catarse, faz o apoio, automaticamente o e-mail dela já vai estar ali e a gente vai mandar um e-mail de retorno, né? Para informar os detalhes. Isso na segunda-feira sai o resultado. E na quinta-feira, as crianças entram para o estúdio. Nossa, que legal. Sim. Bom, eu vou falar aqui o site, é www.catarse.me/parapias, né? Sem acento, Isso, parapias. sem acento. Quem quiser participar, então, tem que acessar. Tem que acessar. Eu vou fazer, então, o convite aí. Vamos fazer o convite aí pro pessoal aparecer, né? E se tu quiser também, dá o teu convite ali. Claro. Então, eu peço a todos, né, o apoio, e é pedir o apoio mesmo, porque o disco é totalmente independente, e só fazendo assim, com o apoio de todos e justamente um financiamento coletivo, né, para que as pessoas que realmente acreditam na arte como transformadora da vida das pessoas, elas se sintam à vontade de acessar o site e colaborar. Tá, ok. Muito obrigada, Liana. Obrigada. Podia fazer um trio aqui, né? Liana, Lília É verdade. e Lila. E Lila. Não, eu ia dar prejuízo para você. Lili. Bom, a gente vai encerrar com música e nós nos despedimos com mais música, então, da Lila Borges e da Liana. Tchau, tchau, até amanhã. Obrigada. Vem pra cá, entra na roda, vamos ir andar. Vem pra cá, entra na roda, vamos ir andar.